Amém mesmo? Quem está feliz diz amém. Glória a Deus. A palavra transforma a gente. Esses dias eu tenho mergulhado muito na vida de Atos. E eu quero então que você possa mergulhar junto comigo nesse estudo. Chegando em casa, leia Atos, leia comentários. Está lá no canal da igreja a palavra da semana passada. Ela é útil para você assistir de novo. Eu tenho cortado a palavra também só da pregação e colocado no meu canal para atingir mais pessoas. Então eu quero muito que você possa hoje tirar algumas coisas práticas da sua vida. Nós começamos então em Atos capítulo 1 na semana passada, só para os irmãos entenderem. E Atos capítulo 1 nós lemos ali no verso 8, quando Jesus passa aqueles 40 dias com os discípulos, ele fala: olha, vocês estão aqui, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Depois, a segunda parte do capítulo 1 é a escolha de Matias. Judas se matou e eles então lançam a sorte e escolhem Matias. Quando você estuda os comentários de Atos, Jesus ele tinha um plano sobre a restauração das 12 tribos de Israel. Então, por isso, 12 discípulos. Matias, mesmo que ele não apareça mais, ele era uma pessoa escolhida por Deus. Tá bom? E o livro de Atos, a partir do capítulo 2, ele vai ter duas personagens principais. Ele vai ter Pedro até o capítulo 13 e depois Paulo. Então o crescimento da igreja vai ser baseado nessas duas colunas, Pedro e depois Paulo. Mas em Atos 2, eu vou dividir esse estudo hoje em 3 partes. E eu quero que essas 3 partes entrem no seu coração e que possam gerar vida em você. A primeira parte é então o momento ali que a Lízia vai projetar para nós, capítulo 2, obrigado filha, e eu vou lendo e eu peço para parar, tá? A partir do verso 1, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles, mais um. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito capacitava. Essa é a primeira parte do estudo de hoje. Vamos entender esse processo. Eu quero explicar para os irmãos, tenta visualizar o que está acontecendo aqui, por favor, para você entender o que Deus está fazendo nesse momento aqui. Então, se a gente for ler o verso 17... Pedro ele cita Joel e fala assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei meu espírito sobre os povos. Então nesse momento o Espírito Santo é derramado. O seu pai falou para você vir aqui pregar comigo? Não? O seu pai está falar comigo, o quê? Seu pai está te chamando lá. Então depois eu te oro por você no final, tá bom? Manda um tchau ali para quem está em casa, ó, naquela câmera ali. Manda um tchauzinho assim, ó. Manda um tchauzinho. Isso aí, ó. Joia. Tá bom? Joia. Então, continuando. Depois você fala para ele falar o que é para ele falar, para mim orar por ele, tá? Então, queridos, nesse momento há um derramar do Espírito Santo que era profetizado pelo profeta Joel. Então, assim, começa um novo tempo. Os últimos dias começam há 2000 anos atrás. Aqui inicia o derramar do Espírito Santo que o profeta Joel tinha falado. Ali é o start dos últimos dias. Eu estou falando isso porque tem muita gente falando: será que estamos vivendo os últimos dias? Já vivemos há 2000 anos os últimos dias. Nós estamos indo para o céu. E é tempo da igreja assumir o chamado dela, e esse é o propósito de lermos o livro de Atos. Mas antes disso, eu quero que você entenda esses textos. Então imagina, 120 pessoas reunidas, e eles estavam orando. Era a festa de Pentecostes. Era o momento onde havia pessoas do mundo inteiro em Jerusalém. E eles estavam ali orando, e vem agora o Espírito Santo. E o Espírito Santo, há uma comparação com 3 coisas, e que se a gente não presta atenção, a gente viaja nessa comparação. Aqui o texto fala, filho, coloca para mim, por favor, o verso 3 de novo. Começa assim, ó,
e viram que pareciam línguas de fogo. Sobe um para mim, o verso 2. Só para eu fazer a comparação. Deixa aí, por favor, não tira não. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte. Irmãos, veio um vento. Veio o quê? Um som como de um vento. Então, por que a Bíblia fala um som como de um vento? A Bíblia fala que o Senhor é como o vento, Ele vem da onde quiser para onde quiser. Esse texto aponta para uma palavra sobre Deus, um atributo de Deus, chamado soberania de Deus. Ele faz a hora que quiser. O meu trabalho é buscar, buscar, buscar. E de repente Ele fala, eu quero agora. E é assim na sua vida, e é assim na minha vida. Um som como de um vento, continuando, encheu toda a casa na qual estavam assentados. O próximo. E viram que parecia línguas de fogo. Línguas de fogo. O fogo, na Bíblia, ele tem duas figuras. Ele aponta para duas coisas. Para purificação e para juízo. O Espírito é santo, e quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou santificado. Então, se você conhece alguém que é usado pelo Espírito Santo, ele tem que ser santificado. Porque o Espírito não é só santo, ele enche e vem como um fogo e nos santifica. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Então veio como línguas de fogo. O Espírito Santo, ele vem como um vento e vem como fogo que traz purificação. Então quando eu busco ao Senhor e o Espírito Santo me enche, eu tenho que retratar isso através da minha santidade. Não tem como eu ser cheio do Espírito Santo e não ser santo, ou não estar lutando para ser santo. Não adianta eu ser cheio do Espírito Santo e ter as práticas antigas, porque Ele me muda, Ele me transforma. Esse é o segundo símbolo, o fogo. E essas línguas que vêm aqui, preste atenção, não são as línguas do dom de Coríntios, as línguas que nós chamamos de línguas estranhas. Se você continuar a ler o texto, eles começam a falar, e as pessoas que estavam ali, naquele lugar, começam a entender o dialeto. Então vou chutar um exemplo aqui, tá? Se tinha alguém lá do Egito, e de repente está lá aqueles irmãos orando, e ele nunca falou egípcio, ele começa a orar, e aí aquele irmão do Egito começa a entender a língua nativa. Então várias línguas nativas eram faladas por aqueles irmãos que não eram nativos. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, por favor? Sim ou não? Amém? E todos começavam a entender. E começa o WhatsApp, o Instagram, está acontecendo alguma coisa. Eu estou achando que tem alguns que estão bêbados aqui. Eles falam as línguas. Quando você vai mergulhar nos estudos desse texto, você não tem como não lembrar que esse momento, as outras línguas, trazem uma unidade na vida daqueles discípulos que vem totalmente contra a Torre de Babel lá em Gênesis. Porque quando foi construída a Torre de Babel, Babel foi construído para chegar até Deus. E o que Deus faz? Ele fala, vou confundir a língua deles. E ele confunde a língua e Babel se dissipa. Mas agora está começando a maior expansão, o maior projeto, que é a expansão do Evangelho, depois da morte de Jesus. Então o que o Espírito Santo faz? Ele gera unidade. Pega essa aí, meu irmão. Se você quiser avançar no Senhor, se nós como igreja quisermos avançar no Senhor, nós precisamos estar unidos no mesmo propósito. Nós precisamos ter um coração de unidade. Então nessa primeira parte do texto, eu quero dizer que o Senhor é soberano, como o vento, Ele vai e vem e sopra onde Ele quer. Amém? João 3,8 diz, né? João 3,8, deixa eu abrir aqui rapidinho. Pode deixar o texto aí, filha, não precisa mudar. João 3,8 diz o seguinte: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos que não são nascidos do Espírito. A soberania de Deus. A segunda coisa, o fogo traz purificação. Eu tenho orado todos os dias para que venha um mover sobre nós na igreja, e ele vai vir, e eu não sei como, não sei quando, mas ele vai vir.
Porque eu estava ali conversando com os irmãos que estavam na recepção hoje da igreja. O que eu mais quero é ver toda a igreja junto presencialmente. Eu sei que os irmãos estão assistindo em casa, eu sei que eles estão sendo abençoados, eu sei que tem irmão que está viajando de férias, hoje é o ápice das férias, eu sei disso. Mas eu sonho em ver todo mundo dançando e cantando como um grande exército, porque eu sei que o Senhor está fazendo. E aí vem o fogo do Senhor e nos gera santidade. Amém? E o terceiro princípio nesse primeiro ponto, que vem a unidade sobre nós. Chegando em casa, senta com a sua família e dá aquela observada, vocês estão unidos no mesmo propósito, vocês estão indo para o mesmo lugar, você está na sua empresa, a palavra unidade ela serve para tudo, e na igreja, você está dentro desse barco com a gente, nós amamos ser igreja e desejamos que as pessoas se convertam, porque esse é o próximo tópico da palavra, porque de repente quando o Espírito Santo vem sobre a vida de alguém, ele fica incontrolável. Hoje quando eu estava preparando esse estudo, na verdade, pondo no papel, que a semana inteira eu fiquei grávido dele, né? Eu estava lembrando quando, em alguns momentos da minha vida, que o Espírito Santo vinha de uma forma sobrenatural. Quando o Espírito Santo vem de uma forma natural, você fica incontrolável. E eu quero que você seja incontrolável nesses dias para falar do amor de Jesus. Que as pessoas possam olhar para você e ver Jesus. Porque o segundo ponto desse estudo, a segunda parte, projeta para mim a partir do verso 14 agora, quando Pedro se levanta. Então vamos lá, todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Pode colocar o próximo. Está em Atos 2? Então volta para o 2, eu achei estranho mesmo. Agora, é Pedro. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Presta atenção. Homens, volta por favor. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isso. Ouçam-me com atenção. E depois eu vou pedir para você ir para a sua casa e ler todo o discurso de Pedro, porque eu quero me apegar lá no verso 38. Põe lá no 38. Então ele começa a falar, olha, ouça o que está acontecendo. Então ele vai falar da profecia de Joel, vai falar que eles não estão bêbados, mas que eles foram cheios do Espírito Santo. Mas quando chega no verso 38, ele faz o ponto da conversão, aquilo que todo mundo que encontra com Jesus. Irmãos, e se tem alguém aqui que ainda não passou por esse processo, eu estou aqui para orar por você hoje, e você em casa também, presta atenção, o ponto é o verso 38, então Pedro respondeu, arrependam-se em cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pode deixar o versículo, 3 princípios básicos aqui. Pedro ele começa a fazer um discurso do verso 14 ao verso 40 e qualquer coisa, 41, isso, 41. E eu posso resumir o discurso dele em 3 princípios. Primeiro, você quer Jesus? Arrependa-se. Se você quer andar com Jesus, arrependa-se. Não use Jesus para justificar o seu pecado de ontem, de hoje e de amanhã. Simplesmente muda. Não é confortável ser cristão, mas é muito bom. Mude as suas práticas, peça perdão. Se você magoou alguém, vai lá e se arrependa. Se você está magoado com alguém, fala, olha, eu estou magoado com você, eu preciso conversar com você. Não está legal isso, não está legal. Corre para os seus pastores. Sabe, irmãos, eu queria até abrir um parênteses sobre corre para os seus pastores. Irmãos, quando você precisar de algo, fale comigo e com a Cibele, porque às vezes a gente não fala e fica magoado porque o pastor não fez nada, mas o pastor não fez nada porque ele não sabe. Tem irmãos que acham, não é verdade, que nós oramos e Deus vai falando com a gente todo dia, o irmão fulano está com problema, o irmão fulano está com problema, tem que orar para ele. Não, você precisa falar com o seu pastor, com o seu líder de célula. Se o seu líder de célula, ele é o seu discipulador e ele te der uma palavra, amém. Mas eu estou falando isso para você não ficar chateado, não ficar magoado.
Hoje, a primeira ponto aqui da segunda parte é: seja livre, se arrependa, perdoa, libera perdão. Pedro está falando assim: muda de vida, converta. Olha lá, escreve no papel: eu vou mudar nisso, eu vou mudar nisso, e eu vou mudar nisso, eu preciso. Essa é a tônica da conversão. E nesse texto ele ainda fala: depois que você se arrepender, cada um, os seus pecados serão perdoados. Olha que bênção. Quando eu me arrependo, os meus pecados são perdoados. Glória a Deus por isso. E tem mais uma coisa: depois que eu me esvazio e eu peço perdão, ele estava falando isso, provavelmente ele já estava andando para um lugar grande. Muitas pessoas estavam ouvindo isso. A Bíblia, ninguém sabe quantas pessoas ouviram, mas eram muitas, porque você vai ver o final, o desfecho do sermão. Alguns acreditam que era uma multidão grande. Ele fala: olha, você precisa entender que Jesus profetizou que o Espírito Santo, que Joel profetizou que o Espírito Santo viria. E isso aconteceu com esses homens, e eles estão cheios do Espírito Santo. Então você precisa se arrepender. E se você arrepender, a obra da cruz vai acontecer na sua vida, e você vai ser perdoado. E se você for perdoado, você vai ser batizado pelo Espírito Santo. Sabe o que Pedro estava falando? Sabe o que está acontecendo com eles? Vai acontecer com você. Eu não sei, ele não tinha megafone, mas aí a Bíblia fala, irmãos, para nós, no verso 41, põe lá no 41, no verso 41, meu Deus, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia a igreja cresceu só um pouquinho, irmãos. 3.000 pessoas se entregaram a Jesus. Vamos lá no primeiro ponto. Há um mover de fogo, o som do vento, e eles começam a pregar em várias línguas, idiomas. Depois, Pedro assume a posição dele, porque agora, a partir de agora, ele vai ser protagonista por um determinado momento. Aquele Pedro que recebe a palavra profética em Lucas: Senhor, Tu és o Cristo. Pedro, Tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, né? A promessa começa a se cumprir, e ele prega para uma multidão, e 3.000 pessoas são tomadas pelo Senhor. Você começa a entender o que Deus está fazendo aqui? Você não deseja isso? Então significa, André, que se eu quero pregar de Jesus, eu primeiro preciso ter um contato com o Senhor. Isso, eu preciso buscar ao Senhor. Isso, tem que mudar alguma coisa no seu coração. Eu não posso apertar um botão ali. A gente tem um tempo que a gente trocou de carro, e eu tinha um carro, e aí comprei outro carro. E esse carro, ele veio com um negócio chamado, em português seria cruzeiro, né? É o piloto automático. E a gente foi fazer uma viagem. E eu falei: vamos experimentar esse negócio aqui. Aquela estrada de São Paulo, que ela é longa, né? Bem longa assim. E você vai e não tem... Aí tem lá 110 quilômetros por muito tempo, 4 faixas. E eu apertei lá 110 quilômetros, apertei o botão, tirei o pé do acelerador. Pensa um cara que ficou maravilhado com aquilo. E por horas, 1 hora, 2 horas, eu sem pisar no acelerador e no freio. E eu falando para a Sibeli: esse negócio é bom demais. Na hora que você dirigir o carro, você vai ver o tanto que é bom. O que tem a ver isso com a palavra, pastor? Tem muita gente que apertou o piloto automático da vida, só que você apertou nos 40 por hora. Tá bom. Como é que tá? Tá bem, tá legal. E aí, você não acha que você pode mais? Não, tá legal. Deixa eu aqui quietinho, porque Satanás fica quietinho ali também. Eu estou sem guerra, mas eu sei que se eu me levantar, ele vai se levantar. Mas quando a gente é cheio do Espírito Santo, irmãos, a gente quer acelerar mais. A gente não quer um carro, a gente quer um Fórmula 1. A gente quer alcançar tudo que o Senhor tem para nós. Esse é o meu desejo para a sua vida. Talvez você dê um tempo na sua vida. Talvez você foi muito ativo na igreja e você deu um tempo. Deixa eu te falar uma coisa: acaba esse tempo. Ah, mas eu estava cansado. Então, cansado a gente descansa, não é verdade? Cansado a gente descansa. Desanimado, eu tenho que encontrar o porquê que eu estou desanimado. Aí talvez você precisa liberar perdão, precisa de ministração de cura. Isso aí é um outro assunto. Mas talvez você estava só cansado, descansa, porque a obra precisa de você.
Amém ou não? Segundo princípio desse texto, né? O segundo texto que foi dividido aqui. O sermão de Pedro aponta para uma mensagem de arrependimento. E para aqueles que se arrependem, eles vão ser perdoados e cheios do Espírito Santo. Mas aí acontece, irmãos, a terceira parte desse capítulo. E que às vezes a gente lê isolado e a gente não sabe explicar para a igreja. Quer ver? Vamos lá? Verso 42. Ele se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bem, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria, sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Eu quero que você entenda uma coisa agora, e eu quero te dizer algo para você preparar teu coração. Começa no verso 42, um mover. Diga assim, começa um mover. Não sei se você já viveu um mover. Antes de entrar em cada ponto aqui, eu quero lembrar de um mover que eu e minha esposa vivemos na nossa vida. E talvez você viveu na nossa vida. Não é saudosismo, só estou contando um mover. Quando chegou o encontro com Deus, quantos lembram disso? A gente tinha o pré-encontro. Eram 4 quartas-feiras ou 4 reuniões. As reuniões tinham uma característica, elas tinham hora para começar. Não sei se na sua igreja era assim, mas na nossa era. Tinha hora de começar, 19h30, só que tinha um problema, ou uma coisa boa, não terminava. E aí logo na sexta-feira nós íamos para uma chácara, e passávamos o final de semana sendo cheios do Senhor. Chegávamos na igreja, o culto era tanto mover que não tinha controle, não é? Aí logo na segunda-feira tinha o pós-encontro, a gente chegava às 7h30, e saía que horas? Eu acho que 2h, eu acho. E você tinha que trabalhar no outro dia, 7 horas na sala de aula, né? Mas na terça-feira tinha o que agora? O segundo dia do pós-encontro. E parecia que aquilo era uma avalanche. Você já viu avalanche em filme? Começa uma bolinha de neve, ela vai crescendo, e aquilo vinha mais alto e mais forte. E o mover era tão grande, que tinha algumas reuniões de domingo, e a gente vivia isso também, ali, nesse tempo, há 20 anos atrás, eu estou falando isso, né? Que ninguém tinha nada em comum, era muito estranho, era muito louco mover. Se eu estava andando ali na igreja e vinha um irmão sem cinto, tirava o cinto e dava para o irmão. Se eu via irmãos com sapato furado, eu tirava o meu e dava para o irmão. E o irmão me via sem um computador, me dava um computador. E aí, de repente, o irmão via o irmão com um carro mais velho, não, troca de carro. Era um mover, irmãos. O mover, ele tem coisas loucas, que muitos até questionam, porque aqui esses discípulos, eles foram questionados, mover. O que o povo falava? Eles estão bêbados às 9 horas da manhã. Mover é mover, mas eu vou te falar uma coisa, o mover é bom demais. Quem tem saudade de mover aí? Mover é bom demais. E esse texto aqui, as pessoas têm muita dúvida quando falam assim, mas peraí, na igreja lá eles pegavam tudo e repartiam tudo em comum, então quer dizer que agora eu vou ter que pegar tudo que eu tenho lá em casa e repartir na igreja? Não, irmãos, não é isso que o texto está falando, porque esse texto, eles estão falando de um povo que foi para Jerusalém, viu 120 orando, o fogo cai, o vento, o fogo, Pedro faz um discurso, num dia 3.000 chega, aqueles irmãos tinham casa, aqueles irmãos moravam naquela cidade, eles eram nativos dali? Não, e de repente começou um desespero, no bom sentido da palavra, se é que existe, gente, nós precisamos dar comida para eles, para os nossos novos irmãos. E aí todo mundo vai trazendo as ofertas e as coisas para que todo mundo possa ali viver o mover. Você entende o que eu estou falando? Mas aqui tem marcas da igreja nesse texto. O capítulo 2, ele termina com algumas marcas que nós precisamos ter ou desejar.
ter ou desejar. Vamos lá no verso 42 de novo, para a gente pegar rapidinho cada marca da igreja. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Então você, a partir de hoje, vai orar para ter sede de ensino. Nós aqui na igreja estamos começando a parte de ensino mês que vem. Pula para dentro, faz um esforço, porque a palavra te dá raiz. Outra coisa, havia comunhão. Você que está em casa e que pode estar aqui, venha estar aqui, porque a comunhão é importante. Eu falo que eu tenho sonhado de um dia, eu queria acordar e falar, tudo isso acabou. Você já pensou nisso? A primeira notícia, joga a máscara fora, não é? Depois, vamos todo mundo para a igreja. Mas se ainda for demorar, continuamos aí forte na rede social, YouTube, sei lá o que for. Mas sonhar eu posso, não posso? E a comunhão é importante, mesmo que seja uma comunhão pelo Zoom, nas células, online, mas você tem que estar com alguém. Você tem que estar perto da brasa para você não apagar. Olha o que esse texto diz: no partir do pão e nas orações. Por isso que lá no app tem lá pedido de oração. Você pode me mandar uma mensagem, pastor, ora por mim. Eu estou precisando de uma oração. Porque isso é importante, a oração. Chegar na igreja, irmãos, vamos tentar mudar algo em 2021, não esperar o ministro de louvor começar o culto. Você chegou, já começa a orar andando. Senhor, eu quero declarar que esse domingo vai ser abençoado. Você acha que isso é possível? É possível ou não, irmãos? A gente precisa de um comando para começar a orar na igreja, irmãos? Não, não precisamos. A gente não precisa estar aqui em cima. A gente pode chegar na igreja e falar assim, Senhor, eu sei que esse culto vai ser abençoado, e que o Senhor vai derramar, e que o Senhor vai fazer. Irmãos, 2021 nós vamos viver coisas loucas aqui. Sério mesmo, eu tenho orado, Senhor, eu quero coisas loucas. Eu quero louvor incontrolável. Eu quero ministrações incontroláveis. Em nome de Jesus. Por isso que o Senhor queimou no meu coração estudar essas coisas. E continuando aqui, continuando no texto, né? Próximo versículo, por favor. Todos estavam cheios de temor. Temor não é medo. Temor não é medo, é temer, saber a autoridade de Deus, saber quem Ele é, saber que nós somos pequenos, mas saber que Ele é o nosso Pai, é honra. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Quando tem, irmãos, quebrantamento, mover, derramar do Espírito Santo, vem uma segunda característica de um avivamento, que é sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas. Amém? Continuando. Todos que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Próximo. Já expliquei essa parte, vamos para o próximo. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, e junto participavam com refeições, com alegria e sinceridade de coração. Eles não eram calculistas, eles não eram pessoas frias, eles se abriram e falaram, eu sou assim, nós somos assim, olha irmão, esse é o pão que eu tenho, isso é o que eu tenho. E eu quero você comigo, e todo mundo rindo e feliz. Não, eles não eram alegres pelo cartão de crédito, que nem existia na época, pela conta bancária. Eles eram alegres porque eram cheios do Espírito Santo. Esse é um dos pontos importantes. É isso que eu oro para nós. As pessoas olharem para nós e falam assim, o que acontece lá no Bueno? A gente é feliz. Por quê? Porque a gente é feliz, o Espírito Santo está lá. Deus está fazendo lá. Amém, glória a Deus. Porque quando vem mover, irmãos, vem manifestações sobrenaturais. Alegra teu coração, começa a ter passo de fé. Eu falei para o irmão essa semana, você parou de sonhar. Não, irmão aqui da igreja, um amigo meu que eu encontrei, cara, você precisa sonhar. Se está tudo dando errado, sonha. Seja cheio do Espírito Santo, acredita, Deus vai mover, Deus faz milagre, Deus Ele faz a hora que Ele quiser. Você, querido, eu estou falando agora para você, não para esse meu amigo, para ele eu já falei. Você precisa mergulhar em Deus e deixar Deus fazer. Coloca todos os dias na presença dEle, coloca os seus alvos de oração na presença dEle. Sabe por que às vezes nós não recebemos uma paz que vem do Senhor? Porque Deus não é nossa primícia. Lá vem o pastor falar de dinheiro. Não é dinheiro.
Ele não é o primeiro do seu dia, o primeiro dos seus sonhos. Você não para ele e fala: Deus, eu estou colocando o meu dia diante do Senhor. O Senhor é o primeiro da minha vida. Primícia aponta para primeiro, não para dinheiro. Continuando aqui, próximo. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Esse povo, eles louvavam a Deus, eles não eram chatos, irmãos. Eles não ficaram soberbos, porque muita gente que recebe muito de Deus fica soberbo, não é verdade? Ele acha que Deus só fala com ele. Vai conversar com o líder e usa aquela frase: você quer terminar, irmão, se um dia você for conversar comigo, você quer me vencer no aconselhamento bíblico, eu vou te dar já a arma final do jogo, que eu não tenho nada a falar. Quando alguém vem falar comigo e fala assim: não, mas Deus falou comigo. Irmãos, vamos orar e agradecer a Deus porque Ele falou com você. Eu não tenho mais o que falar sobre isso. Eu não tenho. O Deus falou comigo virou um jargão, uma arma de defesa, um ataque com defesa. Mas como Deus falou com você? Eu estava aqui. Raramente essa pessoa fala: foi na palavra, foi através do meu líder. Aqui está falando de homens cheios do Espírito Santo, mas simpáticos, que as pessoas viam Deus transbordar. As pessoas não se convertiam porque eles ficavam falando, não. As pessoas olhavam e falavam assim: eles são diferentes, há algo neles, eu quero estar no meio desse povo. Você conhece, quem estuda administração já deve ter lido a regra do 20/80. Quem conhece a regra do 20/80? Alguém conhece? Na empresa, quantos fazem o trabalho de quase todo mundo? 20%. Sabia disso? E isso serve para tudo na vida. É incrível. Na obra do Senhor, você vê que muitos estão ali, 20% está ali, empolgado, buscando e fazendo, e os outros vão indo no mover. Eu quero que você pule para esse grupo que deseje, que fale, que eu quero, e eu vou buscar o Senhor e Deus vai fazer. A simpatia, Deus ia acrescentando. Tem mais um aí? Ou não? É o último, né? Porque eu ia falar uma coisa e esqueci. Ok. Para terminar, e com esse mover de unidade, termina o versículo falando assim, e eles iam sendo salvos. Esse é o propósito da igreja. Para que nós estamos aqui na terra? Para manifestar a glória de Deus. Pastor, você quer que todo mundo seja líder na igreja? Não, eu quero que todo mundo se encontre em Deus. Eu quero que todo mundo encontre o seu chamado em Deus. Se você encontrar o seu chamado em Deus e você manifestar a alegria que vem do Senhor, cumprimos o propósito. Eu cumpri o meu propósito. Cada um aqui tem um papel. Então eu quero finalizar esse estudo agora, falando algo para os irmãos. Chega em casa, leia esse texto e medita nele, mas guarda 3 princípios básicos. Primeiro, o Senhor vem com derramar, e o Espírito é santo e que gera santidade, amém? Depois ele levanta pessoas, aqui no caso foi Pedro, para pontuar a principal atitude de alguém que aceita Jesus: arrependimento. E a terceira coisa, a unidade da comunhão, a simpatia e o derramar, fazer com que as coisas iam acontecendo. Eu amo estudar sobre avivamento. Eu leio tudo sobre avivamento. E eu cheguei a uma conclusão, e estou encerrando, sobre avivamento. E todas as gotas de avivamento, porque eu confesso que eu não sei o que eu vi na minha vida, foram avivamentos ou gotejar de avivamentos. Eles têm algumas características que são muito parecidas. Primeiro, um desejo da liderança por avivamento. A hora e o tempo é na hora que Deus quer. A segunda coisa, o mover começa a transformar as pessoas são transformadas. Mas tem também um terceiro ponto que muitos líderes não percebem: aquele que muito é dado, muito será cobrado. O avivamento anda perto de uma palavra chamada juízo, irmãos. Deus não abre mão, irmãos. Deus não abre mão da santidade. Por isso que acontece escândalos, porque Deus derrama as coisas, mas Ele monitora.
para ver se é santo, para ver se é certo, para ver se o homem não está se desviando. Essa semana, aquele texto de Nabucodonosor, quando ele afronta Deus, e o profeta vem falar: olha, você vai ser louco como um animal, porque ele afronta Deus. Ninguém pode afrontar a Deus, irmãos, ninguém. Guarda isso no teu coração. A santidade nos protege, a glória de Deus sobre nós nos protege, fazer aquilo que Deus manda nos protege. Não estou falando de sucesso, cumprir aquilo que Deus manda. Eu estava lendo essa semana um artigo de um missionário que foi pregar numa tribo, eu não vou lembrar detalhes, onde os índios o mataram, irmãos, o mataram. Está no perfil do Portas Abertas ou Missão Mais, é um dos perfis de agência missionária que eu sigo. E mataram aquele grupo de missionários. As esposas dos missionários que estavam na base decidiram ir e continuar a obra. E elas entraram naquela tribo e pregaram, e a tribo se converteu. E o cacique se converteu e virou o líder espiritual da tribo. E batizou o filho daquela missionária. Detalhe, ele era o assassino do marido dela. Eu fui pregar numa igreja, irmãos, que eu vi algo que eu nunca tinha visto no meu lugar, na minha vida. Um homem matou outro homem, foi preso, cumpriu a pena e se converteu na cadeia e foi para a igreja. E naquele dia que eu estava lá, estava o assassino e a viúva na mesma fila da igreja, anos depois. Ceia, celebrando a ceia do Senhor. Eu estou te falando coisas doídas aqui, mas é só Deus que faz essas coisas, irmãos. O perdão só pode vir do alto. Então, se eu estou te contando histórias chocantes, você também pode perdoar coisas que fizeram com você hoje aqui, e ser livre e começar Atos 2 na sua vida. Amém ou não? Vamos ficar de pé, deixa eu orar por você, senão eu vou até às 8h30 aqui pregando. Fique de pé, por favor. Eu quero orar por você, eu quero que você deseje um mover. Eu estudando essa semana, eu falo: Deus, eu quero, Senhor, um mover. Eu já vi mover, eu já vi Deus fazer tanto, e talvez, Pai, está chegando o tempo do Senhor trazer algo maravilhoso aqui. Está chegando a hora do Senhor trazer um derramar do Espírito Santo aqui. O Espírito talvez está querendo nos ensinar coisas, nos ensinar a sermos unidos.